Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez no Estúdio Chip 78 e dessa vez para falar com o Dr. Francisco Henneman. Ele que tem mais de 40 anos como médico, mais de 20 anos como psiquiatra e é especialista em tratamento, né, com canabidiol, tratamento voltado para depressão, TDAH, TDAH. Eu quero saber depois qual que é a diferença entre os dois, para autismo e vários outros neuroadversidades que É fala? isso, neurodiversidades. Neurodiversidades. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito rica. E eu já vou aqui para a minha primeira perguntinha, doutor. Fala um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, como o senhor, né, que foi pediatra Pediatra, e isso. agora depois caminhou para psiquiatria. Como foi essa trajetória? Então, Otávio, eu me formei em 1983, né? Você não era nascido ainda, né? E, e iniciei minha carreira como pediatra, tá? Fiquei 20 anos na pediatria exclusivamente, mas teve um momento em que eu falei assim, eu quero mudar para alguma coisa. E aí eu migrei para psiquiatria, comecei a estudar. Em São Paulo, eu estudei no IPIA, Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência. Depois fiz um estágio na USP, tá? E depois eu consegui meus títulos de psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência, com o RQE de cada um. E aí fui migrando meu consultório da pediatria para a psiquiatria. Tá? Agora, atualmente, desde 2008, eu atendo apenas psiquiatria. Então, assim, foi um prazer mudar. Eu não esperava até que tivesse tanta demanda, né? Eu fiz a psiquiatria por prazer, por um desafio para mim mesmo, né? Mas realmente a demanda é muito grande. E me assustou assim, como tem crianças precisando, crianças e adolescentes, né, precisando do atendimento psiquiátrico. Eu atendo, como eu te falei, adultos também, tá? Porque a ansiedade é uma coisa que hoje em dia acho que faz parte do currículo de cada um, né? Todo mundo tem ansiedade devido às mídias, devido às informações que não param de chegar, às demandas. Então, todo mundo quer que você esteja sempre sabendo de tudo ao mesmo tempo. Então, isso gera uma ansiedade global, em todas as idades. Então, partindo desse pressuposto, estamos aí no atendimento o tempo todo. Perfeito. E você, então foi natural essa sua ida da pediatria para a psiquiatria? Foi. Chegou um momento em que eu pensei assim, eu quero fazer uma subespecialidade dentro da pediatria. Então eu pensei em cardiopediatria, em pneu, em UTI pediátrica, eu gosto muito também de UTI. Mas aí, conversando com uma psicóloga amiga minha, ela falou, você tem muito jeito para psiquiatria. E eu falei, realmente, quando eu estava na faculdade, eu também gostava de psiquiatria. Mas naquela época, na década de 80, né, 78, 79, 80, a psiquiatria tinha poucos medicamentos, a gente tinha pouco recurso para tratar os pacientes. Então eu deixei para lá, naquela época. E agora eu retomei e os recursos são muito bons hoje em dia. Quais recursos que não tinham na época, que hoje Não, existem? medicamentos novos, né? Medicamentos novos com menos efeitos colaterais, mais eficazes. Antigamente os medicamentos impregnavam muito o paciente ficava muito travado, sonolento. Hoje em dia a gente tem várias opções medicamentosas e não medicamentosas também, né? Estimulação magnética transcraniana, é, terapias cognitivas, terapias comportamentais, né? Então, assim, tem vários outros aspectos que a gente pode tratar um paciente psiquiátrico. Perfeito. E na sua visão, você falou da ansiedade no começo, né? O tratamento, ele deve ser sempre com medicamento? Não, É a tudo, saída, a principal saída? não, tudo depende do grau, né? Na realidade, todas as patologias, não só psiquiátricas, mas também físicas, né? A psiquiátrica é física, as pessoas acham que não é, mas é. Tanto é que a medicação age em receptores, né? E em atores, né? Substâncias ativas no cérebro. Então, é um processo biológico. Mas todas as doenças, se você não tiver um hábito de vida saudável, elas podem se desencadear. Então, o que são hábitos de vida saudáveis? Primeiro, sono. Hoje em dia as pessoas negligenciam muito o sono, né? O sono é uma coisa fisiológica, tá? Que todo ser humano precisa dormir, em média, 8 horas por noite. Não é por dia, é por noite. Tá? Então, biologicamente, nosso organismo
ele é preparado para que se durma à noite. Em torno de 8 horas. Tem gente que se dá bem com 6 horas, tem gente que precisa de 9 horas, mas sempre à noite. O problema hoje em dia é que a energia elétrica e as telas nos proíbem de dormir, né? Porque eu quero assistir um vídeo, quero assistir um podcast, né? Eu quero assistir uma série, eu quero ler, quero estudar, quero olhar meus e-mails, olhar minha rede social. Então as pessoas varam à noite, vão até 2 da manhã, 3 da manhã e dizem que não tem sono. É claro que elas têm sono. Mas as telas, elas costumam atrapalhar muito o mecanismo do sono, que é mediado pela melatonina. Então, é primordial a gente desligar as telas e, de preferência, as luzes fortes após as 10 da noite. Estou falando isso para adultos, tá? Ou adolescentes de 15, 16, 17. É lógico que uma exceção existe, então não é todo dia, mas uma exceção pode acontecer da pessoa precisar ficar até 11 horas da noite ou meia-noite, né, num trabalho, alguma coisa assim, mas isso deveria ser exceção. Se a pessoa considera que essa exceção funciona todos os dias, deixou de ser exceção e a pessoa pode começar a ter problemas psiquiátricos ou psicológicos. Então, assim, o tratamento não é só medicamentoso. Atividade física corriqueira constante, é interessante, boa alimentação, hobbies, lazer, né? E o trabalho. Eu costumo dizer para meus pacientes que torne o seu trabalho uma coisa bacana, né? Que você não se sinta prejudicado. Eu não sou sendo torturado indo para o meu trabalho ou indo para a minha escola. Não é tortura, isso deveria ser uma coisa agradável. Se você ir trabalhar, dói menos, né? Se você for trabalhar e isso for bom, se você for estudar e você se sentir bem, a coisa flui melhor. Mas, além disso, que tenham seus hobbies. Outra coisa interessante para não ficar adoecido, então vamos lá, sono, hábitos saudáveis, alimentação saudável, trabalho e estudos, né, bem dosados, os hobbies, né, praticar algum hobby, isso é interessante para a pessoa, para ela desopilar, e, se for necessário, uma psicoterapia. Então, por enquanto, sem drogas. Então, dependendo do grau, tudo isso já funciona. O problema qual que é? Que as pessoas não seguem o contingenciamento, né? Eu vou dormir 10 da noite? Não, não falei dormir, falei desligar as coisas. Né? Desliga as telas e vai ler um livro, vai montar um quebra-cabeça, vai conversar ao vivo, não via internet. Tá? Então, assim, se as pessoas, elas próprias não se organizam, depois vai precisar de uma psicoterapia para se organizar, para ela se permitir mudar. E, se a coisa piorar, tiver um comprometimento maior, entrar com a medicação junto com todas essas medidas. Apenas medicação resolve? Não. Ajuda um pouco, mas se a pessoa não mudar o modo de vida dela e não melhorar, ela vai continuar com o sofrimento. Daqui a pouco o remédio, não está funcionando, não sei o quê, quero aumentar a dose. Poxa, se eu for aumentar a dose, você está faltando sono, está faltando lazer, está faltando outras coisas. Então, é importante um conjunto de medidas para melhorar a saúde mental. Ou a saúde, por exemplo, eu costumo comparar com um diabético, né? Ou com um problema cardiovascular, hipertensão arterial. É só remédio? Não. Baixar peso, comer bem, dormir bem, né? Não ter estresse, né? Se divertir, é isso. Então, assim, não é só remédio. Excelente. Uma perguntinha. Quem fala que se dá bem dormindo 6 horas ou 3 horas, é sincero? É verdade? Existe essa possibilidade? 3 horas eu acho que é bem difícil dizer, mas 6 horas sim. Tem gente que se recupera bem com 6 horas, porque a função do sono não é uma coisa inútil. O sono ele age como um aspirador, tá? De uma limpeza das células cerebrais, tá? E regular o tônus muscular, você se recuperar de um dia de atividade física, uma série de coisas. Mas pensando só no cérebro, o sono ele regula, né, as emoções, ele limpa o organismo dos radicais livres que foram acumulados durante o dia todo. Nós estamos aqui conversando, está queimando glicose e oxigênio, está gerando um lixinho. Esse lixinho chama-se radicais livres. Tá? Na hora que você dorme, a cada 2 horas existe uma limpeza.
Então, as primeiras 2 horas, limpou um pouquinho. Se você passar mais 2 horas dormindo, limpa 2 vezes. Se você passar mais 2 horas dormindo, já são 6, limpa 3 vezes. Se você passar 4 vezes, 8 horas de sono, limpou 4 vezes. Então, a média para o adulto de sono é mais ou menos de 6 a 9 horas. Um adulto geralmente se recupera e cada um tem as suas particularidades. Tem gente que realmente com 6 horas está bem. Mas é devido à rotina dessa pessoa, ao corpo, algo que influencia nisso? É próprio da pessoa. Tá? Eu não vou treinar meu corpo a dormir 5 horas por noite. Eu vou contra a minha natureza. Então, tem que ser na natureza de cada um. Agora, uma pessoa que dorme 3 horas e passa o dia trabalhando, e dorme 3 horas e passa o dia trabalhando, é preciso acender um alerta, tá? Será que essa pessoa está, primeiro, fazendo isso sem uso de medicamentos estimulantes? Às vezes ela não fala para ninguém, mas ela está tomando. Toma muito café, é um estimulante. Então, muito chá, muita Coca-Cola, muito chocolate, ou então mesmo remédios para ir para academia, né? Então, não, um pré-treino, isso são estimulantes. E isso vão causar uma ausência de sono. Daqui a algum tempo, uma semana, um mês, 2 meses, pode ter o troco, né? Pode vir o troco. Então é bom fazer uma anamnese direitinha quando a gente encontrar com uma pessoa dessa, né? Porque às vezes o tratamento, como você falou, é tirar remédio. Eu já cansei de atender gente com ansiedade e que tomava pré-treino e tomava shake com cafeína e, além disso, trabalhava tomando café e chocolate e estava a 1.000 por hora. Quando a gente fez essa anamnese, eu falei, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir uns exames seus para saber se você não tem um distúrbio tireoide, alguma outra coisa, e peço, diminui esse seu café aí para X xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras por dia, e para o pré-treino. Olha, invariavelmente essa pessoa melhora e não necessita de medicamento. Porque o que ela estava era acelerada por causa de um estimulante natural, cafeína, né, por exemplo. Esse é um exemplo. E tem alguma história, assim, dentro aí do seu tempo como psiquiatra que te marcou, que ilustra bem esses casos? Então, esse caso que eu contei foi de uma pessoa que era uma personal trainer, né, e que ela veio com ansiedade. E estava no peso ideal, tal, mas ela tomava as cafeínas para estar sempre alerta e ajudando todo mundo. E reclamando da ansiedade. Então, assim, a gente pediu para ela parar com tudo isso, aí fizemos os exames, ela voltou bem melhor, né? Aí a gente entrou só com as medidas de higiene, eu chamo higiene, né? Higiene de sono, higiene durante o dia e tal. E acompanhei ela durante 6 meses e ela realmente não necessitou de medicamento para ansiedade. Ela melhorou bastante e o ritmo de vida dela era esse mesmo, era ativa. Só que o ritmo é dela. Eu não posso jogar um remédio para ela suportar o ritmo dela, porque se ela não suporta o próprio ritmo, significa que o ritmo não é dela. Alguma coisa exterior está impondo esse ritmo para ela. Né? Então ela já não estava aguentando. Se não estava aguentando, começou a tomar as cafeínas aí dos pré-treinos. Eu falo cafeína em geral, né? E então, assim, são casos que chamam a atenção da gente. Excelente. E no caso do tratamento com medicamento, como que você costuma se tratar geralmente? É assim, a raiz do problema? Quando que é, por exemplo, a pessoa não está dormindo, vou dar remédio para ela dormir. E quando é algo químico, por exemplo, no caso de algum hormônio que está faltando para ela, como que você consegue identificar isso e como que se inicia esse tratamento? Assim, então, a gente faz uma anamnese, né, que a gente escolhe toda a história do paciente, inclusive com os hobbies, com os lazeres, modo de vida, modo de trabalho e tudo isso. Então, nessa anamnese, a gente já colhe muitas informações que vão ajudar no diagnóstico. Não estando satisfeito, a gente pede um exame de sangue, onde eu vou medir, por exemplo, os anticorpos tiroidianos, o cortisol plasmático, que é o hormônio do estresse, né? Posso pedir dosagem de adrenalina, de noradrenalina na urina, no sangue, que às vezes um tumor de suprarrenal pode causar essa ansiedade toda, e a causa é um tumor. Tratamento, cirurgião, vamos lá, tira esse tumorzinho. É um tumor benigno, não é nada demais. Tira o tumor, acabou a ansiedade. Tá? Eu tive um caso desse, um caso só. Tá?
E a gente sempre procura, né? Se o paciente chegar lá, eu peço uma bateria de exames para saber se tem uma causa não psíquica, para tamanha ansiedade, hipertensão, uma série de coisas. Então, geralmente é assim que a gente trabalha, com a anamnese, né? E aí orienta o modo de vida. E se a pessoa não mudar o modo de vida, ela fala assim, doutor, não dá para seguir, não sei o quê. Olha, remédio para sono, para dormir, geralmente não é necessário. A gente, às vezes, inicia com um remédio desse para que a pessoa possa passar o primeiro mês se sentindo melhor. Porque, por incrível que pareça, até em crianças, quadro de ansiedade, ou de angústia, ou de depressão, ele se manifesta muito com insônia. Insônia. Então, às vezes é bom você dar um medicamento que cause sono à noite, tá? Para o paciente se recuperar mais rápido da depressão ou da ansiedade. Então, às vezes é necessário. Aí você dá um indutor de sono, tá? Ou algum medicamento antidepressivo, ou até mesmo antipsicótico, que induza o sono. Em dose baixa. É só para quebrar aquela resistência inicial do sono. Que a pessoa que já chega para a gente dizendo que dorme meia-noite, 1h, ela vai dizer que não tem resistência? Ela já tem. Ela não vai dizer, doutor, eu não vou 10 da noite, eu não vou parar para dormir. Isso não é hora de dormir. Entendeu? Eu falei, não era para você dormir. É hora para você desligar as coisas. Desliga e vamos fazer outra coisa que te relaxe. Senão você vai continuar dormindo. Então, nesses casos, às vezes o paciente é tão ansioso que a gente entra com medicamento já no início para ajudar esse início. Aí a pessoa que colabora, que vai mudar os hábitos, ela vai melhorando, tá? E a gente retira o medicamento, porque esse medicamento, a ideia inicial era apenas para facilitar o sono dela, no início do tratamento. E a gente usa o antidepressivo ou outro ansiolítico, tá? Para melhorar da ansiedade. Os antidepressivos têm mais de 30, e todos eles são usados para ansiedade. Então, às vezes, o paciente só está com ansiedade patológica e a gente usa um antidepressivo. Não, mas eu não estou com depressão. Não, mas é só para ansiedade. Fica tranquilo que vai melhorar. Tá? Então, assim, é assim que a gente vai jogando. E vai vendo o paciente, tem que ver o paciente. Dependendo do grau de preocupação que o paciente nos causa, peço para voltar 1 semana, ou 2, ou 3 semanas depois. Mas se o paciente não nos causa nenhuma preocupação, eu falo assim, vamos retornar em 30 dias, que deu tempo de fazer efeito os outros medicamentos, para a gente ver como é que você está, entende? E nesse período que a gente pede para voltar daqui a 30 dias, eu peço os exames e peço, quando ficar pronto os seus exames, você manda para mim, eu já analiso e te dou uma resposta. Porque até a falta de vitamina B12 causa mais ansiedade, causa mais dor. Pode diminuir a cognição. Então, o paciente está meio sem atenção, achando que tem déficit de atenção ou outra coisa assim, você pede a vitamina B12, está lá baixa. Olha, ó, vamos passar uma vitamina B para você que vai melhorar. Ela é neurotrófica, ela age direto no cérebro. B12. No cérebro e nas terminações nervosas, né? O próprio ortopedista usa muito. Então, você chega lá com uma dor de coluna tal, uma injeçãozinha de vitamina B12 para melhorar a dor. Tá? Então, a vitamina B12 ela é chamada de neurotrófica. Tá? Então, ela age na ansiedade, na dor e na cognição. Só uma vitamina. E esse B12 que tem nos energéticos, ele é eficiente de alguma forma? Olha, eu sou contra energéticos. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E esse B12 que tem Você não está com ansiedade, não? Ela está. Ela está ansiosa para entrar na conversa. Você é contra energético? Ah, não. Eu sou contra energético. Eu pratico esporte e tal, e não é legal. Toma suco de brócolis que você fica bem. Estou brincando. Não, nada de energético, né? Mas o B12 que tem lá é quantidade ínfima? Não conheço. Eu nunca vi assim, energético. Porque se tiver lá as cafeínas e outros, eu falei, gente, não usa isso. Não. É muita cafeína. Cafeína e taurina, geralmente tem. Cafeína e taurina. Aí começa a causar ansiedade. Entendeu? Como é claro, vai te fazer ficar alerta o tempo todo. E a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção natural, inclusive, que nos protege de problemas. Então, quando eu estou ansioso, eu me preparo para aquela situação.
né? Então, isso, a ansiedade, é uma coisa normal para a gente. Agora, se eu estiver ansioso e eu me bloquear, eu não suporto a situação e não consigo nem fugir dela, nem enfrentá-la. Essa ansiedade que é o transtorno de ansiedade que eu preciso tratar. Tá? Então, assim, se eu tenho um pouquinho de ansiedade para falar em público, um pouquinho, vou apresentar numa escola uma palestra. Pô, eu posso tomar água com açúcar, alguma coisa antes, vou lá e apresento. Essa ansiedade é normal, não é nada demais. Agora, se eu chegar na frente para falar uma palestra, der um branco, ou eu desmaiar, peraí, veja que a ansiedade foi tão grande que me bloqueou. Então, eu vou ter que procurar um médico e dizer, escuta, minha ansiedade não me permite trabalhar, fazer uma exposição oral, coisa assim. Então, até a ansiedade, às vezes a pessoa acha que tem ansiedade, pô, a sua ansiedade está dentro do normal. A gente vai tratar a ansiedade patológica, tá? Mas se a ansiedade dentro do normal estiver te incomodando, a gente vai tratar também, né? Porque o importante é você estar se sentindo bem. Só que lembra do que eu falei no início, temos que preparar todo o ambiente para que você tenha sua válvula de escape, né? Nos momentos de lazer, tenha momentos de lazer. Eu atendi uma pessoa ontem, não, sexta-feira passada, ela tem 50 e poucos anos, ela tem 18 anos que ela é dona de uma empresa. Nesses 18 anos eu perguntei para ela, de férias? Tive uma semana uma vez e 4 dias na outra. Então, 18 anos ela não tem férias. E ela veio me procurar com estresse. Se você fosse, eu ia te dar 30 dias de abono, mas você é a dona da empresa. Como é que como é que você vai fazer? Ela falou, não, eu vou tirar 30 dias. Eu falei, então, tá bom. Ela pôde tirar 30 dias, vamos ver se ela vai se dar bem. Tomara que você dê. Vai se dar bem. Até aquele filme Divertidamente, né? Que agora o 2, a ansiedade aparece, né? É um bichinho que toma conta de tudo. Aquele filme, eu acho assim, complicado um pouco analisar, porque você está passando para as crianças o nome de coisas que elas não precisariam saber. Por que uma criança tem que saber o que é uma ansiedade ou coisa assim? Ela não tem que saber. Então, assim, até isso a mídia está incentivando as pessoas a adoecerem. Ah, não, mas é bom que ela saiba. Não é bom que ela saiba. Tá? É bom que ela tenha uma vida saudável, brinque, se divirta, todos os amiguinhos e tal, né? E, mamãe, estou sentindo isso, papai, estou sentindo aquilo, coisa e tal, tal. E os pais vão levando isso e vão levar no pediatra ou no psiquiatra infantil para trabalhar depois. Então, assim, quando lançou o filme, eu falei assim, ó, isso é uma faca de 2 gumes, né? Pode acontecer de desencadear mais crises, porque agora as crianças vão saber o que eu tenho, o que eu estou sentindo, isso deve ser isso, quer dizer, não é nem tem, às vezes não tem. Mas elas vão dizer, ó, eu estou sentindo aquilo do filme. E aí todo mundo entra em parafuso. Vai se espelhar, né? Procurar no Google. Procurar no Google complica as coisas. E hoje o senhor é referência em tratamento de TDAH, TEA, né? Autismo. Eu não sei se é de referência, né? Mas assim, tem gente que me procura, né? Porque eu estou bem atualizado com esses tratamentos, né? E gosto, né? De ver novas opções, sempre científicas, né? Nada de coisas assim, não, eu vi na internet, vou fazer igual. Não, tem que ser material científico, né? Para a gente poder usar e melhorar a vida das pessoas. Eu ia perguntar justamente isso, como que foi sua trajetória até chegar nesse estágio? Como que é seu caminho? São cursos que você vai fazer, preparações? Não, semana passada... Curso internacional, não foi? Sim, de canabidiol foi. Tá. Canabidiol. Porque assim, a gente vai a congressos, né? Assiste a congressos, inclusive depois da pandemia, muito congresso é online, né? O que eu vejo por um lado bom, por outro lado ruim. Porque sempre ao vivo é melhor, é presencial. Né? Sempre é presencial porque você troca informações, você discute com um colega, né? Aprende com um colega, não só com o professor, e online você fica em casa, assiste aquela aula e não tem como interagir, apesar de ter lá o chat, mas nem sempre eles veem o que você botou no chat, né? Mas a gente tem aulas todas as semanas, online, à noite, né? Semana passada eu assisti um congresso de 3 dias, acabou no sábado, online também. Então, assim, é importante. Então, como é que eu cheguei no canabidiol, né? Comecei a gente recebe e-mails com artigos, né, e casos e tal,
relatando melhora em diversos países sobre isso. Então a gente vai se interessando, vai num congresso, vai no outro, e especificamente do canabidiol, a coisa foi melhorando de 2020 para cá, 2021. Tá? Então eu fiz um curso da Weekend Academy, é um curso internacional, né, da Weekend Academy, onde eu podia assim, comprovar a ciência dentro do uso do canabidiol. Então ali a gente aprende, né, de onde vem o canabidiol, claro, vem da planta, mas por que funciona na gente? Porque nós fabricamos substâncias semelhantes ao canabidiol da planta. Tá? A partir de quem? Do ômega 3, do DHA e do EPA. E são 3 ácidos graxos encontrados nos leites que se dá para a criança que não mama o peito. Então, desde a criancinha que não mama o peito, ela já toma um leite com ômega 3. Tá? E esse ômega 3 ele é fabricado por nossas enzimas, transformado em 2 compostos que se assemelham aos compostos canabidiol, CBD e THC da planta. Tá? E depois, esses 2 compostos nossos, eles agem em mais de 60 receptores do corpo. Por isso que ele age em muita coisa. Né? Desde ansiedade até epilepsia, tá? Dor, né? Propriocepção, cognição, então age em muita coisa. E o mais importante é que eles agem como anti-inflamatórios e antioxidantes. Todo mundo quer um anti-inflamatório e um antioxidante, né? Para não envelhecer, para uma série de coisas. Calma que eu não estou dizendo que o canabidiol não envelhece, mas assim, é mais uma coisa para você limpar os seus radicais livres. Antioxidante é radical livre. Tá? Então eu vou limpar os radicais livres. Então assim, isso foi descoberto desde a década de 70 a 80. Tá? Então já vão 40, 50 anos. Tá? Isso foi se desenvolvendo mundo afora e através do curso a gente aprende onde vai funcionar e que tipo de canabidiol. Tá? Tem muito médico ainda com preconceito e muita gente com preconceito. Tá? Aí eu lhe pergunto, conhece a morfina? Tem hospitais morfina? Sim. Todo hospital tem morfina, tem ampola de morfina. Se você for na farmácia, você vai comprar um remédio para dor de dente lá, à base de morfina. Tá? De onde vem a morfina, você sabe? Vem do ópio. Ópio é uma das piores drogas que tem na face da Terra. Vem da Ásia, é o ópio. Tá? E, inclusive, nos Estados Unidos, teve uma epidemia de mortes porque pessoas estavam usando morfina para dor e para outras coisas. Tá? E uma epidemia grande de mortes, tá? Que foi melhorada com o uso do canabidiol. Né? Então, assim, as pessoas que criticam isso, eu pergunto, vocês usam morfina? Doutor, você usa morfina? Já viu alguém tomar morfina? Um remédio para, né? Tá doendo muito a coluna e tal? Morfina, vem do ópio, ninguém está cheirando ópio. Da mesma forma, quando eu passo um composto à base de canabidiol, eu não estou dando planta para ele fumar, nem cigarro para ele cheirar, né, para ele fumar, tá? Nada disso. Isso é droga. Agora, quando você tira o extrato saudável, né, filtra e coloca num frasco que eu sei quantos miligramas tem ali dentro, ali eu tenho um remédio. Então, essa é outra coisa também que eu acho. Você tem que saber que laboratório está usando, onde foi feito. Tá? Então, assim, são laboratórios de indústria farmacêutica. Tá? Isso não é chazinho de esquina, nem é um que você faz eu tenho um sítio lá e eu faço... Não, isso não existe. Tá? Quem faz farmacologia sabe disso. Tá? Você abrir uma empresa multinacional ou não nacional para fazer um remedinho, uma S infantil, tem que ter uma estrutura enorme para aquilo. Então, assim, é um remédio controlado, bem feito. Tá? O problema é que no Brasil, ainda, ele só está autorizado pela Anvisa para o uso com epilepsia. E epilepsia de difícil manejo. Não sei por quê. Tá? Porque o que é epilepsia de difícil manejo? Você tem que experimentar 2 ou 3 tipos de drogas antiepilépticas, tá? Durante 2 meses, nas doses máximas que o paciente suporta, para dizer, essa epilepsia é refratária. Então, você já usou mais ou menos 6 drogas antiepilépticas que têm muitos efeitos colaterais. Só depois dessas 6 drogas forem usadas, 6 em média, tá?
serem usadas e não resolverem, e aqui eu falei assim, bom, podemos tentar o canabidiol. E olha, eu tive 2 pacientes. Eu não sou neurologista, eu sou psiquiatra. Mas eu tive 2 pacientes que estavam tratando com antiepiléptico, crises convulsivas assim, repetidas, e que com 15 dias de canabidiol, essas crises caíram 90%. Uau. O que a gente faz? Uma cartinha para o neurologista, assim, ó, está usando canabidiol, as crises melhoraram assim e tal, fica a seu critério diminuir o anticonvulsivante. Nós não diminuímos os anticonvulsivantes. Tá? Agora, o canabidiol, ele hipertrofia o efeito de vários medicamentos. Anticonvulsivantes é um deles. Outro é morfina, remédio para dor, anti-inflamatório. Então, quando eu falei da epidemia de morfina nos Estados Unidos, de morte, quando você usa o canabidiol medicamento, ele faz com que você possa diminuir a dose da morfina. Então, digamos que você tenha câncer e você esteja tomando 2 ampolas de morfina por dia por causa da dor do seu câncer ou da sua osteopatia. Então, assim, quando você começa a usar o canabidiol, você começa a dizer, poxa, não está doendo tanto. Então, a morfina, em vez de 2 ampolas, você passa a tomar 1. Nossa, estou melhorando da dor, passa a tomar meia. Nossa, eu tento tirar toda. Ah, não consegui tirar toda. Você fica com meia. Então, eu já te salvei de 1 ampola e meia. Tá? Então, às vezes, você entra com o medicamento canabidiol e os outros, a gente vai conseguindo diminuir até um certo ponto. Às vezes, consegue tirar. Tá? Então, tem gente que toma 4 ou 5 remédios para dor. Você entra com canabidiol, né? E aí começa. Melhorou. Diminui X, tipo pregabalina. Melhorou? Tô bem. Tá, agora vamos diminuir mais a pregabalina. Tirou a pregabalina. Tá, ficou mais 2, anti-inflamatório. Tá melhorando? Tá, tira o anti-inflamatório. Porque não sei se alguém pensa, mas todos esses remédios que a gente toma vão dar efeitos colaterais e, por exemplo, vão ser metabolizados no fígado. Vai sobrecarregar, tá? Então, a terapêutica mais correta que existe em medicina é você usar uma droga na melhor dose possível, tá? Para não precisar usar a segunda droga. E a gente vê muito paciente chamado polimedicado. Ele toma 5 drogas. A, B, C, D e E. Puxa, mas é meia dose dessa, meia dose dessa, meia dose dessa, uma inteira dessa. Escuta, vamos melhorar essa dose e essa. De repente eu diminuir essa meia que não tem. Então, essa é a arte de trabalhar com a farmacoterapia. Né? Quanto menos remédio, melhor. E a melhor dose. Que pode ser para mim uma dose, para você outra. Com certeza vai ser. Tá? Cada pessoa tem a sua dose necessária. Doutor. Isso tudo que você está me falando, você aprendeu ao longo desses seus estudos com canabidiol? Ou você já sabia previamente, por isso decidiu estudar? Não. Canabidiol. Isso aí que a gente conversou dessas questões de morfina e tal, foi depois do curso. E o que te levou a se interessar pelo canabidiol? Então, como eu te falei, recebendo artigos e um paciente ou outro falando, eu tenho uma pessoa que mora nos Estados Unidos, tomou, melhorou e tal. Aí você começa a procurar, né? Aí você vê que tem evidências, tá? Mas essa é a crítica de muitos colegas que não querem usar. Então, tem muitos médicos aqui no Brasil e no mundo, eu diria, quase 90%, 80%, 90%, não usam por preconceito. Aí minha pergunta é, por que você usa morfina? Né? Ou por desconhecimento. Tá? Então, assim, é desconhecimento, porque quando você aprende que o canabidiol funciona dessa maneira, ela tem um metabolismo, nós temos endocannabinoides, tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver eu usar um remédio, agora tem que saber a dose, isso aí é a arte de trabalhar, né? Tem que fazer o curso, acompanhar pacientes e tal, para trabalhar. Então, assim, eu acho muito bacana. Hoje em dia, chega criança, adolescente, adulto ou idoso no meu consultório, se tiver ansiedade, dor, problema de sono, ou ansiedade, dor, problema de sono, epilepsia é o único, né? Tem mais um aqui. Eu falo assim, gente, eu posso usar vários remédios com você ou com seu filho, mas eu vou te falar que o canabidiol é um dos melhores, por exemplo, para ansiedade,
Se você melhora da ansiedade, você melhora do sono. Tá? Então, assim, ansiedade e sono, vamos começar. Né? O canabidiol é excelente. Tá? Dor, funciona. Canabidiol e outros canabinoides. Mas se tiver o THC, melhor ainda. Funciona melhor. Mas assim, eu tenho um caso de uma menina de 40 e poucos anos, né, que não dormia há 18 anos, por um problema pessoal que ela tinha, né, e ela tinha dores pelo corpo todo. E ela foi me procurar por causa do canabidiol. Ela falou, não, eu não quero usar THC. Eu falei, não tem problema, a gente começa com o canabidiol sem THC, o isolado, puro, que é o mais fraco. Aí eu passei 5 miligramas. Ela me ligou no dia seguinte, dormi a noite toda. Aí eu falei, placebo. Provavelmente você se influenciou, você achou que você dormiu. Mas eu dormi, falei, continue com essa dose, não aumenta. Pode ser placebo, mas funcionou. Aí ela ficou uma semana assim, e como ela tinha dores abdominais e outras dores, até de coluna, depois de uma semana ela falou para mim, ô Francisco, eu vou aumentar. Então siga aquela tabela que eu coloquei para você, vai aumentando a cada semana 5 gotas e tal. E ela aumentou um pouco mais, um mês depois ela falou para mim, minhas dores melhoraram 90%. E isso com canabidiol, que não é indicado para dor, você tem uma ideia. Tá? Então assim, e ela sabia, será que é placebo? Mas se for placebo, ela está bem. Por que o efeito placebo não acontece se eu dou um anti-inflamatório para ela? Aí eu quero perguntar para quem critica. Escuta, é placebo. Ok. Então dá um anti-inflamatório, dá uma pregabalina, dá não sei. Não resolveu? Como é que você? Por que o placebo resolveu? Então, né, dá água para ela melhorar. Perfeito. Então, assim, é a pessoa que não quer acreditar. Tá? Então, criticam. No exterior, em vários países aí mais abertos, tal, essa medicação já é bem mais liberada. Inclusive, se usa para crianças o THC. Tá? Eu ainda acho que a gente pode... Eu só uso para THC quando é um adolescente de mais de 60 quilos, família super bem entendida e confiante no processo. Tá? Apesar de saber que o THC ajuda desde 5 anos de idade. Mas devido à crítica, né, dos colegas, e depende também dos pais, eu evito dar o THC para criança pequena. Daria para o meu filho. Meu filho sim, para o seu não. Eu falo sempre isso, né? Para o meu filho dou porque eu sou responsável por ele e tal. O seu, se você começar a dar para o seu filho por um motivo excelente, um remédio com THC, daqui a 15 anos o seu filho tem um negócio, vão dizer que foi o THC que ele usou desde 5 anos de idade. Entendi. Ninguém vai dizer que aconteceu outra coisa pior. Então, assim, é como eu falo, eu evito. E as crianças melhoram bastante em vários aspectos. E você falou aí sobre essa história da moça de 43 anos, né? É de gotinha? O canabidiol, o remédio é de gota? O canabidiol tem gotas, mas tem assim cápsulas também e tem gomas. Caramba. Gomas, tipo uma jujuba. Tá? Depende da concentração e do que você está querendo. No Brasil, aqui no Brasil, a gente só tem gotas. Tá? Os importados, às vezes eu peço uma jujuba importada, porque para dor, ela é um THC puro, tá? Em alta dose. Então, assim, dependendo do paciente, eu recomendo a jujuba, aí ele importa. Ou então, por exemplo, é muito bom a gota, porque você vai aumentando a dose, semanalmente. Tá? Pra você tem uma ideia, a dose do canabidiol puro vai de 1 miligrama a 800 miligramas. De 1 a 800. Qual dose vai ficar bem? Então vai aumentando. Agora, se a gente chegar numa dose em que a gente diga, Otávio, você está bem? Está bem com a dose de 30 miligramas. Aí você disser, Francisco, eu não gosto de ficar tomando as gotas. Né? Tem cápsulas. Aí a gente vai procurar, né, alguma de bom laboratório que tenha 30 miligramas, ou 20, ou 40 miligramas. Aí você pode passar a tomar em cápsulas. Tá? Mas também tem spray. Spray. Tá? Porque é melhor. Spray sublingual. Oral, tá? Então, assim, a melhor forma de absorção do canabidiol é via oral, sublingual. Tá? Se você ingerir, geralmente você fica com 10% da droga. Se você não ingerir, fica
70%, 80%. Põe na língua e fica... Fica um minutinho ou dois. Não, sem engolir. Sem engolir, um minutinho ou dois. Depois pode engolir. Então, uns 2 minutinhos, né, sublingual. Tá? Então, fica fácil de dar. Interessante. Fica mais fácil, né? Aí a gente vai aumentando a dose até o... Imagino que até dessa sentir forma bem. vai ser menos nocivo também para o estômago, fígado. Aham. Ele é feito em base oleosa, né? Então, assim, se você usar em dose que eu digo é volumes altos, pode dar uma diarreia, né? Quer dizer, pode dar uma diarreia, pode dar uma dor de cabeça, pode dar náusea, né? Mas, assim, se você não engolir, só pingar aqui, dificilmente você vai ter efeitos colaterais, tá? Mas pode, todo remédio tem efeito colateral. Se alguém disser para vocês que, ó, vou dar um remédio para o seu filho ou para você que não tem efeito colateral, essa pessoa está mentindo para você. Tá? Então, a AS pode ter um efeito colateral fatal, inclusive eu já tive casos, quando eu era pediatra, né? Benflogin, quanta gente tomou Benflogin, gotinhas, para a garganta? Eu tive caso fatal, com 15 gotinhas de Benflogin. Quer dizer, são reações alérgicas, tá? Não é que o Benflogin vai fazer mal, assim. Ah, desculpa até colocar o nome, eu nem lembro mais se ainda tem, né? Porque faz tanto tempo. Mas assim, não é que o remédio faça mal. Aquela pessoa teve uma reação alérgica e veio a falecer por uma questão hemorrágica, tá? Que pode acontecer, está escrito na bula do AS. O AS está lá escrito na bula, cuidado. O próprio acetaminofeno também pode ter efeitos colaterais, então qualquer remédio pode ter. Então dizer que não tem efeito colateral é mentira. Tá? Mas são muito mais inócuos e, como eu falo, você começa com uma dose e vai aumentando devagarinho. Está sentindo mal? Volta a dose. Melhorou? Melhorei. Posso melhorar mais? Posso. Aumento de novo. E devagarinho vai subindo até alcançar o nível que você acha legal. E o paciente se diz, eu estou bem agora. E devido a esse tabu que você está falando que existe em relação ao uso do canabidiol, né? Como que o senhor poderia explicar a diferença entre os tratamentos com canabidiol e o uso da maconha de forma recreativa, né? Ah, tá. A maconha de forma recreativa é droga. Tá? É droga. Eu vou sempre fazer um paralelismo com o ópio. Não existe ópio como remédio. O ópio é droga, altamente viciante. Tá? E a morfina é um remédio para dor. Se você começar a usar, você vai ficar viciado em morfina. Tá? Então, assim, você vai usar a morfina o mínimo necessário para ficar bem. O cigarro, ele, primeiro, você acha que um cigarro de maconha é igual a outro? Existe uma indústria de cigarro de maconha que sai com selinho de qualidade e tal? Não tem. Tá? O cara pega uma planta, colhe, moe lá o que tem que moer e tal, né? E mistura e põe ali para você fumar. Um cigarro tem, em média, 500 componentes. 500 componentes. Desses 500 componentes, muitos são tóxicos. Tá? São agrotóxicos também. São outros. Tem chumbo, e outras coisas. Tá? Desses 500 componentes, do cigarro, 120 a gente vai retirar para dizer que esses poderiam fazer bem. Poderiam fazer bem, se tivesse na dose correta. Outra coisa, um cigarro, ele, na hora de que você acende a ponta dele, ele vai de 400 a 1000 graus, a ponta, a brasa. O efeito saudável das substâncias da planta, eles se desfazem acima de 200 graus. Então, na Europa, tem flores que você manda comprar para a pessoa fazer uma aspiração com nebulizador. Não tem no Brasil. Aqui não tem. Esse nebulizador, ele tem um breque para não subir a temperatura acima de 200 graus. Para não deteriorar. Então, o cigarro, além de vir uma droga nas doses todas absurdas, ele ainda vem uma temperatura muito alta que vai inutilizar tudo aquilo que o remédio poderia fazer bem. Outra coisa, o THC dos remédios, para você ter uma ideia, hoje mesmo eu passei um composto que tem na farmácia, né, um canabidiol full spectrum, e que uma gota tem 0,06 miligrama de THC. Se você tomar 100 gotas,
você vai tomar 6 miligramas de THC. 100 gotas. Ninguém toma 100 gotas de um remédio. Tá? O cigarro de maconha, comprado na biqueira, tem no mínimo 30 miligramas de THC. No mínimo. Quer dizer, se eu passei um remédio hoje, se a pessoa tomar 100 gotas, vai ter 6 miligramas. Né? Pode surtar, se ela tomar 6 gotas, pode surtar. Imagina um cigarro que vem com 30, 5 vezes mais. Então a chance da pessoa surtar, inclusive ficar ansiosa, ter uma crise de pânico e tal, é muito grande com o cigarro. Até porque quando a gente faz a anamnese do paciente, e o paciente, eu acho interessante, muita gente me procura para tomar canabidiol, tá? A gente faz um histórico para saber, você já fumou alguma vez? Fumei na faculdade e tal, sei que. E aí? Não, foi péssimo, achei mal, viajei, foi péssimo. Ótimo, não vou dar canabidiol com THC para você. Agora, se a pessoa disser, não, fumei, foi bom, me senti bem, não teve nada demais, foi ótimo, eu vou usar com mais tranquilidade um composto chamado Full Spectrum, que é o que contém THC. E que é um composto bom. É como eu falo, quando você pega da indústria farmacêutica, você sabe o que está dando. Eu sei quantas miligramas eu vou te dar, de canabidiol ou de THC. Cigarro não tem como. Cigarro é droga. Concordo mesmo. Perfeito. E quais são as substâncias que existem dentro do canabidiol? Tem o THC? Vamos lá, o mais básico, o mais filtrado é o CBD, canabidiol. Depois, uma segunda apresentação é o chamado Broad Spectrum. Esse primeiro de baixo, o canabidiol, é o isolado. Eu gosto de começar com esse para crianças, que é isolado, é super filtrado. Tá? Não tem chance de dar problema. Tá? Não tem. Tá? Se for de bom laboratório. O segundo é um canabidiol com outros canabinoides. Então, existe canabigerol, canabicromeno, canabinemo e outros né? E junto com terpenos. Terpenos são substâncias que dão cheiro, né, às plantas. Então, o limão tem cheiro de limão. Por quê? Porque tem terpeno, tá, que cheira limão. Então, assim, o segundo, que é o Broad, ele tem o canabidiol com outros canabinoides sem THC. É filtrado o THC, retirado, e fica só ele. Então, esse composto Broad, ele já é melhor do que o isolado. Tá? E depois tem esse Broad junto com o THC. Então, é o chamado Full. Tá? Esse último é que eu evito dar para crianças pequenas. Se eu tiver que dar, seria para por exemplo, uma criança com autismo, graves manifestações comportamentais e tal, né? E que já tentou os antipsicóticos e outros medicamentos. Então, geralmente, já tentou de tudo. Tá? Vamos começar, então. Então, eu posso, em alguns casos, usar o THC, mas eu prefiro não usar. Porque, geralmente, melhora bastante sem o THC. Então, é o CBD e o THC. O significado de CBD, então, é canabidiol? Canabidiol. Canabidiol. CBG, canabigerol. CBN, canabicromemo. Entendeu? Então, tem vários canabinoides. Eu achava que chamava canabidiol por vir da cannabis. Vem da cannabis, mas esse é o básico. Entendi. Os dois básicos que a gente fabrica é semelhante ao canabidiol e ao THC. Aí os outros vêm... Eu já li alguma coisa falando que o canabidiol, ele é a parte que não causa a parte ruim, digamos, da maconha. Não causa o surto, vamos chamar de surto. E aí o THC, que geralmente é a substância que causa a paranoia, alucinações, paranoia, a isso mesmo. psicótica. Mas pelo que você me disse, o THC pode ser útil em alguns casos. Muito. Por quê? É muito. É dose. Olha o que eu te falei do cigarro. O cigarro vem com 30 miligramas se o cigarro for mal feito. Se ele for dos bons, entre aspas, não é bom, ele vem com 50 miligramas de THC. Tá? O remédio mais forte que eu dou de THC é a jujuba. Ela vem com 20 miligramas. A jujuba é mais forte? É uma jujuba mais fraca. Não, porque a jujuba é para adulto. A jujuba é para Mas você não pode deixar na mesa, não, que alguém vai comer. Nossa, imagina. Inclusive, aí vai um aviso. Tem muita gente que vai para a Europa e lá é muito liberado bombons de canabidiol, né? Brownie. E assim, você está na Holanda passeando, isso aqui é de canabidiol, balinha de canabidiol. Gente, não como mais do que um.
Porque quando você ingere, lembra que eu falei que a ingestão diminui bastante a absorção, né? Então tem muita gente que está lá na Europa, aí almoça, não sei o que, ó, escuta aqui, aí todo mundo gosta, né? Ó, isso aqui é um bombom de canabidiol, você quer? Aí a pessoa come o bombom, não senti nada. Lógico que ela engoliu. E dá mais um. Senti de novo, não senti nada. Aí come 2 ou 3. 2 horas depois, quando tiver feito a digestão, aí vem a bomba. Tá? Porque eles têm que botar THC para poder, ó, o cara sentiu alguma coisa. Então, assim, se for bom, vai dar só uma crise de pânico que a pessoa às vezes vai parar no pronto-socorro. Né? Ó, a pessoa não sente nada. Tem gente que não sente nada, tá? Mas eu não me arriscaria. Vai desmaiar ali, vai dormir, que Não, é o contrário. Eu acho que o ideal não, o mais provável é que a pessoa fique alerta, né, num surto persecutório, estão achando que estão me perseguindo, a polícia vai bater aqui, não sei o quê, o coração vai sair pela boca, estou com taquicardia, estou com não sei o quê, estou suando, não sei o quê. Então, assim, muito acelerada, geralmente é essa a crise, a do THC. Agora, veja a dose, né? Então, assim, se você dá uma dosezinha pequenininha, porque é interessante, nesse curso de canabidiol e tal, o nosso sistema, o nosso corpo, né, ele trabalha com receptores. Então, tem um receptor aqui que vai entrar uma molécula redonda, tipo THC, tá? Quando você tem o THC junto com o CBD, que é o canabidiol, ele é um inibidor alostérico. O que significa isso? Ele vai se grudar aqui parcialmente. Aí, quando o THC entrar aqui, né, ele não vai conseguir entrar. Ele não vai conseguir fazer o efeito que ele deveria fazer. Então, quando você usa THC puro, ele entra aqui nos seus receptores. Deu para ver? Não? Aqui é um receptor, tá? Quando o THC está puro... Tá pegando? Tá? Quando o THC vem puro, ele entra no receptor e faz todo o efeito que ele pode. E você não tem um só, né? Você tem centenas de receptores. Então, THC. Quando você usa THC com CBD, o CBD, ele parcialmente usa esse receptor. Aí ele impede, o THC vem aqui, puf, não bate, vai embora. Se ele não bate, ele não faz o efeito. Tá? Então, quando eu dou um composto de canabidiol com THC, eu estou protegendo o efeito máximo do THC. Tá? Se eu dou ele puro, ele vem todinho para cá. Tá? Pode ser bom e pode ser ruim. Então, assim, sabendo disso tudo, os remédios que eu passo nessa proporção são bem seguros. A gente sabe que são seguros, tá? Agora, não vai chupar a jujuba. Porque ali você está dando a jujuba, é só THC. E Essa jujuba que eu falo é remédio, tá? Não é o que vai Sinto comer na muito, Europa. não compreendo. Ela não sei o que está acontecendo, ela está querendo participar. Ela quer participar. É a IA. Essas drogas recreativas que existem em alguns países que são liberadas, elas são feitas em laboratório, de forma industrial também, da mesma forma que os medicamentos, sabe me dizer? Não, eu não sei dizer, mas industrial igual laboratório, não. Entendi. É tudo laboratório clandestino. Entendi. Ok. Mesmo que eu encontrei na mesmo esses, onde é legalizado? Que droga que é legalizada? Não, eu digo nos outros países, por exemplo, Holanda. Não, mas é sempre tráfico. Sério? Não, o que é legalizado lá, que eu saiba, é a maconha, né? Isso. Eu não sei, LSD, êxtase, essas coisas, eu não sei, não Não, sei. eu digo mais em relação à maconha mesmo. Não, maconha tudo bem, maconha tá lá. Mas aí eles fazem no laboratório. E, o que eu queria saber era em relação a essa questão mesmo, do CBD, do Não, THC, eles têm esse Não, cuidado. diga-se de passagem, sou radicalmente contra a liberação da maconha para uso recreativo. Por quê? Porque não tem como você liberar uma droga, tá, para uso recreativo, tá, e vai ser feita de uma maneira assim, não. Você quer se divertir? Vai para o parque, vai à montanha-russa, vai para o cinema, não vai usar droga, pelo amor de Deus, tá? Então, não sou a favor da liberação da maconha. Inclusive, muitos críticos médicos, eles usam isso. Olha, foi liberado no Canadá, aumentou o número de atendimentos em emergência no Canadá. Sim, aumentou o número de atendimentos de emergência pelo uso recreativo, não pelo uso médico. Quantas pessoas foram parar no pronto-socorro porque tomaram o que eu passei? Nenhuma. Ah, não, vem ali, fuma um cigarro e vai parar no pronto-socorro. Uso recreativo. Então, diga-se vamos lá. Sou radicalmente contra a liberação da maconha.
Agora, remédio, pelo amor de Deus, é remédio mesmo. Vamos evoluir. Entende? E só para experimentar, Otávio. Nossa, se você experimentar para uma dor de cabeça, por exemplo, para uma dor de coluna, e que logicamente as pessoas já tomaram outros remédios, se tomaram outros remédios e ficaram bem, ótimo, continue. Tá? Mas e se não ficaram bem, vai ficar com a dor? Tá? Atendi uma senhora hoje de 87 anos. 87 anos, tá? Que ela tem uma dor de coxo femoral, né? Que se ela tivesse 50 anos, ela ia operar. Ela ia ter que tirar os 2 fêmur e botar uma prótese. Porque tá lá. Então, assim, ela não pode operar. 87 anos, bem-humorada, bacana, tudo legal ela. Vem aqui por causa da dor. Então, eu entrei com canabidiol, com THC para ela. Eu perguntei para ela, a senhora já fumou baseado? Não, falei, tudo bem. Então, fique tranquila. Porque se tivesse fumado, a gente poderia até carregar na mão, né? Mas eu comecei dose pequenininha e tal, tenho certeza. Em uma semana ela vai estar dizendo assim, minha dor melhorou bastante. Agora, no caso dela, deixei bem claro, o tratamento dela incluiria uma cirurgia, né? Vai lá no ortopedista, ele vai dizer, ó, o ideal seria botar uma prótese de fêmur. Mas não pode, não vai fazer uma prótese de fêmur na senhora de 87 anos. E fisioterapia. Tem o choquinho, tem estimulação elétrica, tem alongamento de músculo, então tem que fazer tudo isso. Não é dizer assim, toma canabidiol e o resto está certo. Não, tem que fazer tudo. É medicina. Né? Então, assim, é muito bacana. Eu sou entusiasta. Né? Muito legal, muito legal. O efeito, então, porque essa questão que você pergunta, se a pessoa já fumou e tudo, é em algum grau semelhante o efeito? A pessoa vai tomar o remédio, vai ficar dando risada à toa? Não vai, porque é remédio. Não é de recreativo. Algo ali. Não. Não pode chegar nesse estágio. Perfeito. Chegou nesse estágio. Inclusive também, alguém falou aí, uso para depressão. Não uso para depressão. Tá? Eu posso usar como coadjuvante para melhorar o sono, né? Para ansiedade e para dor. A depressão. Para TDAH também, eu não uso canabidiol para TDAH. Eu uso o que ele poderia melhorar no TDAH? Melhorando o sono da pessoa e diminuindo a ansiedade. Se você tem menos ansiedade, você dorme melhor, no dia seguinte você tem mais atenção. Tá? Mas qual é o tratamento do TDAH? São os psicoestimulantes, não é canabidiol. Remédio para depressão são os antidepressivos, não é canabidiol. Ele pode usar como coadjuvante se só o antidepressivo não resolver. Tá? Agora, é o que eu falo, vai agir da maneira, principalmente, tirando a ansiedade e melhorando o sono. Tá? Então, a pessoa melhora de outras coisas também. E quais são os transtornos psiquiátricos, assim, que o canabidiol ele é mais recomendado? Então, epilepsia, tá? Esse é o único confirmado pela Anvisa, tá? Mas no Brasil, porque lá fora é usado. E eu gosto muito para ansiedade, para autismo, tá? Para os sintomas do autismo, tá? Para dor. Tá? Então, assim, e a epilepsia. Tá? Então, assim, são esses os principais. No caso do autismo, quais são os sintomas que ele ajuda? Então, o autismo tem muito a ver com ansiedade, né? E sono. Então, se você usa melhorando a ansiedade e o sono, a pessoa melhora dos comportamentos disruptivos. Tá? Ele também, o canabidiol, ele potencializa os outros medicamentos que, por acaso, o autista esteja usando. Então, às vezes, o paciente já vem tomando risperidona ou aripiprazol, né, para agressividade e tal. Se eu usar o canabidiol, ele vai potencializar esses remédios, tá, que eu vou poder diminuí-los. Porque esses remédios têm muito mais efeitos colaterais do que um canabidiol. Tá? E são sedativos, né? Eu dou um risperidona ou um aripiprazol, na realidade eles são sedativos, tá? Eles são antipsicóticos, tá? Que a gente usa para melhorar o comportamento. Então, assim, eu uso porque, lembra que eu falei que ele é anti-inflamatório e antioxidante, tá? Eles agem, de alguma maneira, no metabolismo cerebral. Tá? Então, no metabolismo cerebral de qualquer pessoa,
e do autista também. Eles podem fazer algum tipo de reação ali, tá? Intracelular, que melhore a cognição, que melhore a audição, que melhore a percepção, tá? Mas isso, você não pode dizer, vai acontecer isso, eu vou melhorar isso do teu filho. Eu vou aumentando a cada semana e vamos vendo o que há de ganhos com a criança, tá? Ou com um adolescente e tal. E agora, a gente é muito procurado quando já está muito desregulado o paciente. Desregulado, tá? Então ele vai agir, lembra que eu falei que o canabidiol age em mais de 60 receptores? Ele vai agir em vários receptores do organismo, na serotonina, para melhorar a ansiedade, da depressão, tá? No postural, quer dizer, na dor. Então, se o paciente tiver com dor, vai melhorar. Melhor da dor, melhor do sono. Então, assim, são 60 alvos para eu atingir, que eu não sei qual deles que ele vai. Qual que vai estar desregulado. Né? Então, quando você dá o canabidiol exógeno, ele vai agir onde está desregulado. O corpo é fantástico, né? Aí vai desregulando, vai regulando o que está desregulado e vai melhorando. Então, geralmente, os comportamentos vão melhorando. Vão melhorando. Isso no paciente autista ou de forma geral? De forma geral. Mas aí, especificamente no autista. E para quem está descrente assim, com o tratamento, o psiquiatra, mas faz uso de outros medicamentos, né? O tratamento com canabidiol. O que você tem a dizer para essas pessoas? Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é um tratamento coadjuvante, tá? Existem psiquiatras da USP que concordam e fazem trabalhos e pesquisas e defendem o uso do canabidiol. Existem psiquiatras da USP que não concordam e dizem que não funciona para nada. Então, falando da USP, porque é uma organização super respeitada, tá? Uma universidade. Então, assim, lá dentro tem divergência. Ambos são professores de psiquiatria da USP, pesquisadores e tal. Então, um acredita e desenvolve pesquisas para isso, e melhora, e mostra que melhora. O outro não acredita e... Entendeu? Então, assim, a gente tem que manter os medicamentos para depressão, para esquizofrenia, para TEA, para tudo, tá? Podemos usar o canabidiol caso a gente veja a possibilidade de melhora em alguma coisa. Tá? Eu falei agora em esquizofrenia, por exemplo, esquizofrenia. Não acho que deva usar canabidiol. Tá? Ou no máximo, se for usar, um canabidiol sem THC. Tá? Então, para esquizofrenia, você vai usar o quê? Os remédios para esquizofrenia. Tá? Aí pode ser que eu use um canabidiol isolado para melhorar o aspecto de ansiedade e tal. Tá? Então, para Parkinson, muita gente usando agora para Parkinson também. Né? Então, eu tenho um amigo meu, neurologista, que mostrou uma paciente dele, que chegou no estágio tão avançado que ela não andava. Ele filmou, pediu para ela andar dali até ali, né? Ela se levantou e ficou parada e anda, não anda, não tinha coordenação motora. Começou o canabidiol, isolado. 15 dias depois voltou lá, fulano, dona fulana, ande até ali. Levantou, andou e voltou igual eu e você. Aí os colegas que não acreditam falam assim, isso é placebo. Pronto, isso é placebo. Esse placebo que eu vou dar para minha mãe, quando eu precisar. Porque se eu der essa água para ela, ela não vai andar. Né? Então, assim, muita gente critica porque, assim, em nível de evidências, né, científicas, existe uma pirâmide. Tá? E quando a gente fala, isso é um relato de caso, a base da pirâmide assim, é fraco. Para dizer assim, ó, cientificamente comprovado, isso é fraco. Bom, então eu tenho que ter um estudo com 1.000 pessoas tomando canabidiol, 1.000 pessoas não tomando canabidiol, entendeu? Ninguém sabe se está tomando ou não está tomando, chamado estudo clínico randomizado, duplo cego, coisa e tal. O médico não sabe se está dando ou não canabidiol, porque é tudo assim, você não sabe. Depois você vai estudar esses 1.000 que tomaram e 1.000 que não tomaram, e vai ver o desfecho final. Quando você descobrir o desfecho final, você vai dizer, esse tomou ou não tomou? Ah, esse tomou, esse não tomou. Claro que é uma coisa muito boa, mas tá difícil achar esse tipo de trabalho, entendeu? E por que não foi feito ainda? Eu acho que é número de pacientes. E é no mundo todo, tá? Existem trabalhos em vários países, fora daqui e tal, que tem
mas aí sofrem críticas. Entendi. Tá? Mas é aquela história. Eu usaria. Agora, não é tratamento básico para nenhuma patologia. Isso vai curar, não vai curar nada. Isso vai melhorar a sua condição do seu organismo, de melhorar dos sintomas que tem ali. Por exemplo, autismo. Nada vai curar o autismo, mas o que vai tratar o autismo? Psicoterapia, fonoaudiologia, né? Psicopedagogia, nutrição, quer dizer, isso tudo, terapia ocupacional, esse é o tratamento do autismo. Qual remédio eu vou dar para o autismo? Nenhum. Nada. Mas ele não consegue ficar na fisio, não consegue ficar lá, porque ele morde todo mundo, ele diz que, bom, agora eu vou dar um remédio que ele está mordendo os outros. Não porque é o remédio que vai curar. Então não tem cura, tem tratamento. Diabetes tem cura? Não tem cura. Diabetes, você tem tratamento, que a pessoa, se fizer o tratamento direitinho, vai a 90 anos, 100 anos. Curou? Claro que não. Ela estabilizou e ficou 90 anos estabilizado e foi até 90. Perfeito. Né? Então, assim, tratamento do autismo são terapias. Não inclui medicação. As medicações a gente dá quando o paciente não consegue permanecer nas terapias ou na sala de aula ou, né, em casa. Aí você dá um remédio porque ele não consegue estar naquele ambiente. Tá? Tratamento de depressão, antidepressivo. E voltando ao que a gente conversou no início, todas aquelas medidas de sono são importantes para qualquer pessoa, em qualquer idade. O autismo o autista tem que dormir, tem que desligar a tela, entendeu? Tem que... Então, assim, nada é só remédio ou só medicação. Tudo um pulo. Ou seja, o básico funciona e ninguém está fazendo. O básico funciona, exatamente. Ou ajuda muito. Perfeito, doutor. A gente sempre faz uma espécie de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo para daqui a 100 anos e tudo. Eu tenho um movimento chamado Pelas Vidas que Ainda Vão Nascer. Certo, legal. Né? Porque a gente ouve muito falar aí do fim dos tempos, meu Deus, onde que esse mundo vai parar? Mas eu não sei se o senhor sabe, mas nascem mais de 1000 pessoas por minuto no mundo inteiro. Então, olha quanta vida, olha quantas pessoas estão chegando, né? Então, assim, qual a mensagem que a gente quer passar para elas? Aí eu vou pedir para o senhor falar algo para essas pessoas que ainda vão nascer. Olha nessa câmera aqui. Olha aqui nessa câmera aí. Fala a mensagem para elas, enquanto isso eu vou pôr a zona azul do meu carro aqui. Põe lá. Não, realmente a vida é um dom de Deus, né? E deve ser bem aproveitada. Nós somos seres sociáveis. Então, a gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho. Tá? Hoje em dia, a mídia, né, a internet, a inteligência artificial, está nos fazendo ficar cada um em seu quarto, trancado, no seu escritório. Acabei de falar também que a gente assiste congressos online e tal. Então, nós que somos seres gregários, estamos sendo incentivados a ficarmos sozinhos no nosso celular, no nosso tablet, no nosso quarto, né? Sem olhar para os outros, sem ver outras pessoas, sem dividir as nossas sensações com outras pessoas. Então, a recomendação é o seguinte: é muito importante a informática, muito importante o desenvolvimento que nós estamos tendo hoje em dia, só que tem que saber aproveitar. É muito importante que uma criança ela olhe no olho do papai e da mamãe, tá, para aprender a falar. Não ganhe um celular. O celular, hoje em dia, é uma chupeta que se dava antigamente. Só quando a criança botava a chupeta, ela olhava para o papai e para a mamãe. Hoje em dia, quando você dá um celular, ela não olha mais, ela já fica aqui. Já não olha papai e mamãe. Tá? E já não se desenvolve. Aí não quer sair para brincar, para pular corda, para andar de bicicleta, de velotrol. Aí outra coisa, aí não quer andar, eu compro um carrinho elétrico, meu filho, pequenininho. Lembra que eu sou pediatra. Né? Então a criança não pedala, né? Não faz força. E pior ainda, que eu já vi, a criança está no carrinho elétrico, com o celular na mão, e o pai ou a mãe lá atrás dirigindo o carrinho elétrico. Quer dizer, não tem ninguém brincando. Então, nós somos seres sociais. Vamos olhar uns para os outros, tá? Vamos olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Vamos fazer com que eles olhem para a gente. E tela, né? Televisão, celular, é exceção. Tá? Não é coisa de criança. Tá? Vamos esquecer, não é coisa de criança.
Então, estou dando para os 1.000 que estão nascendo por minuto. Um minuto. Por minuto, né? Não deem telas para os seus filhos, tá? Vamos lá, até 4 anos de idade. Nossa, é agressivo. Não, até 4 anos de idade. Vocês não vão se arrepender. Vamos participar da vida dos nossos filhos até os 4 anos. Nós somos o que somos pela educação que tivemos até os 2, 3 anos de idade. Educação inclui emoção. Tá? O que nós recebemos dos nossos pais, papai e mamãe, nos fizeram até os 2, 3, 4 anos de idade. Dali para frente, a gente já tem uma bagagem emocional para poder suportar outras coisas. Claro, sempre com carinho e respeito. Tá? Mas às vezes, se você não teve isso até os 3, 4 anos de idade, você vai ter uma vida muito difícil. Excelente, doutor. Falou bonito, hein? Falei E bonito? muito legal ouvir você falando disso. Eu sei que o senhor é um amante aí da ficção científica, assim como eu. Gosto. E eu acho que numa próxima conversa a gente pode até falar de algumas coisas disso, né? De como que vai ser, tentar conjecturar o futuro aí, né? Como que vão ser os próximos anos, inteligência artificial, telas, robótica cada vez em níveis mais avançados. Você viu que na nossa conversa 2 vezes a IA entrou, não foi? 2 vezes ela entrou aqui, nem foi chamada. Intervenção artificial. Intervenção Intervenção, não é IA, perfeito. né? Mas é isso, é muito legal. Eu gosto muito do tema pós-humanismo também. Então, essa questão aí da química, dos medicamentos e tudo, a gente já entrou na era pós-humana há muito tempo, né? Sim. Todo mundo aí funciona quimicamente modificado. Então, isso é um problema, né? A gente é tão bom você trabalhar limpo, sem nada, né? Mas mesmo quem não toma um cafezinho, não é uma série Isso aí isso é normal, isso é social. social. Perfeito. Nós tomamos um café aqui enquanto a gente conversou, não tem nada demais. O problema são os medicamentos. Até as águas, né? Eu tenho lido, têm ficado poluídas por causa dos medicamentos, os peixes estão ficando viciados em medicamentos. Então, falando em ficção científica, nós estamos procurando ir a Marte, né? Por que a gente não cuida desse planeta? Lá em Marte nós não vamos encontrar muita coisa boa, não. Tá? Eu sou aficionado, quero ver o homem pousar em Marte, mas eu não sei o que ele vai fazer lá. Eu quero ver pousar, legal, porque eu vi pousando, eu tinha 7 anos de idade, 9 anos de idade, quando eu vi pousando na Lua. E eu quero assistir eles pousando em Marte. Quero. Isso eu vou tentar. Muito legal. Mas a pergunta é essa, você vai fazer o que em Marte? Fazer o quê? Marte já teve, teoricamente, água, já teve uma atmosfera e tal, e perdeu tudo. Vamos cuidar dessa aqui. Né? Doutor, tem um presentinho para o senhor, deixa eu pegar aqui. Opa! Não sabia que eu ia ganhar um presente. O que será que vem aí? Já parou aí a conversa? Tá rolando. Tá rolando. Pode agradecer. Isso é o chocolate. Desejar que você volte mais vezes. O chocolate tá bom. Muito obrigado, viu, Eu doutor? agradeço. Foi um prazer te Muito receber obrigado. aqui. Sempre é bom a gente Conversa conversar. foi muito legal e eu espero que te veja de volta. Olha que legal. Corta aqui para mim de novo, Fábio. Vou agradecer a todos que participaram aqui, vão assistir ainda, você que está assistindo, né, depois que, né, foi gravada essa live. Um prazer estar aqui com o Dr. Francisco Henneman. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, Fábio. Muito legal a conversa. Valeu, Fábio. Quanto tempo que deu?